Boa noite, senhor telespectador. Seja bem-vindo ao Debate Livre na TV Zimbo. Esta noite vamos olhar para as novas regras na produção e comercialização de bebidas espirituosas. É o tema que nos propomos debater durante mais ou menos 1h30 de debate. Sabemos que hoje disputamos a audiência com o jogo de Angola, que já começou. Torcemos, obviamente, pela nossa seleção, enquanto angolanos, que está a disputar o CAN. De qualquer modo, já estamos qualificados, mas ainda assim é sempre bom ver jogar e jogar bem, de preferência, os nossos palancas negras. Sendo assim, desporto à parte, nesta noite, tal como já lhe disse, vamos falar sobre as novas regras na produção e comercialização de bebidas espirituosas, olhando sobretudo para a proibição da venda de bebidas alcoólicas ou espirituosas, se preferir, nos famosos pacotinhos. Há um decreto que proíbe, os empresários do setor têm mais ou menos ainda um mês e alguns dias para adequarem-se às novas exigências, e nós vamos saber esta noite o que é que já está feito, o que é que está a ser feito, o que é que foi feito até agora, se existe ou não, se existiu já diálogo entre os intervenientes nos vários setores para que tudo corra bem, e vamos também olhar para os prejuízos que o consumo excessivo de álcool acaba por trazer para o organismo. Por isso temos aqui, nesta noite, a nossa mesa de debate, um médico especialista em saúde pública. Vamos então, antes de começarmos a conversa, apresentar os convidados para esta noite. À minha esquerda, o Dr. Augusto Fernandes, é economista, mas está aqui também em representação do Ministério da Indústria e Comércio. Boa noite, doutor. Obrigada pela sua presença. Boa noite, Leda. Boa noite aos colegas de painel. Boa noite exclusivo lá para casa para os telespectadores. Também fazer votos que a nossa seleção hoje consiga permanecer ao ritmo de vitória. E também para a equipe técnica que suporta o programa, também estendemos os nossos votos de boa noite. Muito obrigada. Está também Jeremias Agostinho, é mestre em saúde pública. Boa noite, doutor Jeremias. Obrigada pela sua presença. Boa noite, Leda. Boa noite extensiva aos colegas de debate e também aos telespectadores em casa. À minha direita, o doutor Moisés Campos, é secretário para a informação da AIBA. Boa noite, obrigada por juntar-se a nós esta noite. Leda. Boa noite aos meus colegas de painel, assim como os nossos telespectadores também. Também pela AIBA está o Dr. Farid, eu tenho receio de pronunciar. É isso, Farid Bouhamara, ou Bouamara, pronto, como queira. Farid Bouamara. É isso, como queira. Muito obrigada por juntar-se. Ora, essa, boa noite aos colegas aqui do painel e boa noite aos telespectadores em casa. Bem, estão apresentados os nossos convidados. Vamos então começar a abordar o tema proposto para esta noite, as novas regras na produção e comercialização de bebidas espirituosas. É o tema que nos propomos a abordar. Há, com certeza, vários ângulos de abordagem e eles vão ser explorados esta noite durante o tempo que nos é reservado. Sendo assim, vamos olhar para este diploma do Ministério da Indústria e Comércio, que dá cumprimento a uma medida anunciada em junho do ano passado, que justifica a eliminação dos famosos pacotinhos com questões de saúde pública, ambiente e ordenamento do comércio. Dr. Augusto Fernandes, quais são os critérios para o Ministério da Indústria e Comércio licenciar uma fábrica de bebidas alcoólicas? Leda, boa noite. Estamos aqui diante do 13/24, que é um decreto executivo. Como sabes, um diploma desta magnitude, inalado pelo executivo, carece sempre de estudos. E o Ministério teve esse cuidado, fez os estudos que deviam ser feitos, contactou os departamentos ministeriais afins sobre esta matéria, teve período de diálogo com a parte interessada, com os produtores, um diálogo extensivo e, por fim, tomou a decisão de inalar o decreto executivo com estes 3 pilares fundamentais. Como a Leda deve saber que os bens econômicos não sobrepõem-se ao bem-vida. Quando temos situações de saúde pública, temos situações de pessoas que estão
a ter problemas com fígado, cirrose hepática, problemas que têm a ver com alguns distúrbios mentais. Quer dizer, nós vimos várias peças na matérias televisivas em Angola, não é, a passarem situações desta natureza. Vimos situações em que menores de idade estavam a consumir bebidas espirituosas. Estes vídeos viralizaram sobre as redes sociais, sobre as televisões, e quando o governo está diante dessas matérias que perigam a vida, ele é obrigado a legislar. Nós tivemos situações de saúde pública que podíamos fazer comparação do Covid, em que os governos a nível de todo o mundo mostraram que sempre que tiverem diante de escolher entre salvar empresas e salvar vidas, em primeira instância vão preferir salvar a vida humana. E penso que aqui esteve muito bem o Ministério da Indústria e Comércio a priorizar o bem-vida, que é o primeiro parágrafo do decreto executivo. Depois vem as questões das atividades econômicas, onde o CAI... Mas estas questões foram aqui citadas, não foram tidas em conta, ou não são tidas em conta na altura em que são licenciadas as fábricas, as empresas que produzem? Não, na altura do licenciamento tínhamos um contexto social totalmente diferente. Não tínhamos este problema à vista de saúde pública e não tínhamos a pressão social das famílias reclamarem de um determinado bem que está a ser nocivo à sociedade. Diante disto, o Estado vai fazer o seu licenciamento normal, mas quando depara-se com situações de que a sociedade civil está em espaço público a reclamar uma intervenção pontual do Estado, como um bom pai, ele tem que aparecer e fazer alguma coisa sobre a matéria em questão. As políticas públicas que são inaladas em diplomas executivos, elas nascem sempre de uma necessidade pública. E existiu esta necessidade. O facto foi noticiado em todos os canais de mídia e o governo achou que, de facto, tinha que colocar as coisas no lugar e tinha que fazer algum ordenamento. Mas aqui não estamos diante de uma proibição do produto, ou seja, há aqui um reordenamento. É preciso que o produto agora tenha uma composição fundamentalmente de embalagem diferenciada. Vamos ouvir também o representante da AIBA, o Dr. Moisés Campos. Como é que a AIBA olha para esta decisão do governo angolano de proibir a produção e a comercialização de bebidas espirituosas? Na verdade, há a orientação para que sejam feitos ajustes e reajustes. Qual é a posição da AIBA em relação a esta decisão tomada pelo governo? Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, dizer que a posição da AIBA, na verdade, não é uma posição de oposição à medida do governo. É verdade que foram realizados 2 encontros com o Ministério da Indústria e Comércio, no primeiro em junho do ano passado, em que foi passada essa informação da pretensão do governo de banir tanto com a bebida produzida e comercializada em sacos de plásticos. Depois tivemos um segundo encontro em novembro, fins de novembro, onde nos foi apresentado, foi reiterado que aquela era uma decisão tomada e que haveria de acontecer, mas que o governo não queria que essa medida fosse tomada de qualquer jeito. O governo queria ter o cuidado de acautelar todas as questões inerentes a esta conversão de atividade, se podemos assim dizer. Na nossa intervenção, nós regozijamos-nos bastante com esta posição do governo, porque é de facto a melhor maneira de fazer. Não se chega e se muda algo desta dimensão. Mas neste diálogo que vocês mantiveram com vocês, no caso a AIBA, com o Ministério,
chegaram a um consenso, portanto, o Ministério com certeza apresentou argumentos que justificassem esta decisão, mas qual foi a vossa posição? Porque sabemos que para os membros da AIPA, os empresários têm uma linha de produção, portanto é necessário fazer-se uma adequação à questão dos empregos que precisam ser salvaguardados. Já vamos lá chegar. Queria que nos falasse sobre isso. Tiveram 2 encontros, pelo que pude perceber, um em junho e outro em novembro. Mas os 2 encontros não foram conclusivos. Okay. Portanto, no primeiro passou-se a informação, falou-se de um draft, portanto, da lei que estava a ser preparada. Ficou o compromisso do Ministério da Tutela de partilhar esta lei para que os associados à AIBA pudessem também analisar o documento e tecer também os seus comentários. Isto não aconteceu. Depois fomos convidados para este segundo encontro, em novembro, conforme frisei. E neste encontro, portanto, o Ministério tinha já solicitado uma série de informações, em sede de um template que o próprio Ministério partilhou. Fizemos a entrega desta informação, de alguma delas não completa, porque até a altura não tínhamos acabado de recolher a informação dos nossos associados. E este encontro, portanto, foi um encontro em que reiterou-se que realmente esta era uma medida que haveria de acontecer. E, como disse, regozijamos bastante quando ouvimos do diretor nacional da indústria em dizer que vão fazer a coisa de forma correta. Querem escutar, saber o que é que está envolvido, as consequências, o tempo. Foi ou não feita essa auscultação? Não foi. Não foi porque nós saímos dali com a responsabilidade de submetermos a informação que ainda faltava e fizemos-la, de facto, em finais de... No dia 3 de janeiro. Dia 3 de janeiro. E o que tinha sido acordado é que depois de submetermos essa informação, aí sim haveria um encontro, discussão bastante técnica, onde o Ministério se faria presente com a sua equipa técnica. Exatamente. E nós também haveríamos de trazer a nossa equipa técnica. Isto já não aconteceu? Não aconteceu. Portanto, estávamos a aguardar por este convite e fomos surpreendidos com o decreto. Dr. Farid, enquanto empresário, alguém que está no setor, foi-vos dado 60 dias. Em 60 dias é possível mudar-se a linha de produção, reunir-se o material, adaptar-se, tal como é necessário para cumprirem com as exigências do Ministério da Indústria e Comércio? Boa noite novamente. Boa noite. 60 dias claramente não é de todo possível. Não é de todo possível e a ser efetivamente efetivado e avançarmos ou termos que cumprir com esse decreto, eu diria que isto será claramente uma declaração de sentença de morte, porque não será de todo possível nós readequarmos todo o processo de produção, as nossas máquinas, porque estamos aqui perante um conceito totalmente diferente das linhas tradicionais que existem nas fábricas, enfim, na generalidade. Nós utilizamos máquinas de enchimento que estão preparadas para, de facto, encher plástico, saqueta, e não garrafas. Portanto, esse processo de reconversão passa por aquisição de novo equipamento. No entanto, eu gostava aqui, se calhar, aqui fazer algumas questões ou algumas perguntas, porque não sei muito sinceramente como é que nós vamos conseguir cumprir com estes 60 dias quando existe, de facto, uma dimensão em termos de investimento feito todo o setor que ascende à ordem de cerca de 500 milhões de dólares, que ainda carece de um tempo de amortização médio em cerca de 5, 6 anos. Não sei como é que nós vamos conseguir, uma vez que nós temos compromissos assumidos com os nossos fornecedores de matéria-prima e temos ainda matérias-primas nas nossas instalações e produto acabado para um horizonte temporal de cerca de 18 meses. Não sei como é que nós vamos efetivamente fazer quando o ano passado fomos convencidos a fazer novos investimentos para a aquisição de equipamentos que tinham a finalidade de aposição de selo fiscal. Investimento esse que também carece de um tempo de amortização médio na ordem de 7, 8 anos. Eu não sei como é que nós vamos fazer com os funcionários, nossos colaboradores, que representam um horizonte temporal ou um horizonte no universo das pessoas que
que trabalham para nós na ordem de 4.200 pessoas, que neste momento nós estamos claramente a ter algumas agitações nas nossas instalações fabris. Já vamos olhar para isto, deixou muitas preocupações no ar. Dr. Augusto Fernandes, como é que o Ministério olha para estas preocupações? Para a questão dos empregos, para a questão da adaptação dos empresários envolvidos no setor, para a readaptação às suas linhas de montagem, de enchimento? Por que é que não foram acauteladas estas situações? Ou elas foram acauteladas? Foram acauteladas. Do ponto de vista econômico, estamos a falar de um mercado que tem cerca de 14 mil trabalhadores, o mercado de bebidas, porque não estamos, o mercado das bebidas espirituosas é só um vetor do todo o mercado de bebidas. Né? Estamos a falar de vários tipos de bebidas. Habitualmente, vamos dividir em bebidas alcoólicas e não alcoólicas. Depois, quando chegamos nas alcoólicas, vamos encontrar a indústria cervejeira e vamos encontrar outras. Não é? E aqui, a indústria espirituosa, do ponto de vista do mercado de trabalho, tem estado a competir internamente, concorrência, com a indústria cervejeira. Ou seja, há uma mobilidade natural de empregabilidade de um lado para o outro. Se está a consumir muito bebida espirituosa, certamente temos cervejeiras provavelmente a fecharem ou a trabalharem abaixo da sua capacidade produtiva. Então, é normal haver esta mobilidade, porque as pessoas que consomem as bebidas e a quantidade de álcool que podem ingerir durante o dia é o mesmo número, não alterou a população, o público-alvo, ou seja, se a pessoa deixou de beber cerveja, passou a beber bebida espirituosa, tens menos consumo de um lado da indústria de bebidas e começas a ter mais consumo do outro lado. Então acreditamos nós que há aqui uma mobilidade natural do setor de empregabilidade nesta indústria que vai acontecer. Não estamos nós a querer, não é, ditar todas as regras do mercado. O que nós estamos a atender ver enquanto economistas, macroeconomia, não é, são estas tendências de mobilidade. No entanto, o que nós vamos assistindo, não é, e foi aqui, é o pilar fundamental, a saúde não pode esperar. Há decisões que têm que ser proteladas e têm que ser tomadas. O governo, de facto, pretende sempre tomar decisões de consenso, conversando com os pares, as partes interessadas, mas nada impede que o governo tome uma decisão do dia para a noite. Se decidiu e tem razões bastantes para o fazer e as necessidades assim o obrigam, o governo pode, de facto, tomar as decisões que se obrigam. No entanto, há um diálogo que começa... aconteceu neste caso? No entanto, não tanto, porque há aqui um diálogo de 60 dias antes, não é? É suficiente mas, no para entanto, que antes os empresários se adaptem e não sofram os transtornos que nos estão a ser apresentados aqui? Leda, antes do início do diálogo de 60 dias, que é o mês de julho, não é? Mais de 60 dias, começa a negociação, o primeiro diálogo em junho, mas os sinais já estavam aí dados, quer dizer, os recados, o próprio mercado começou a dar sinais, as famílias começam a apresentar reivindicações junto do governo, não é? E quem está a fazer estudos de mercado, fundamentalmente as empresas, tem esta componente, estudar o mercado. E com esses estudos que vão fazer pontualmente, vão tomando as suas decisões de investir mais ou desinvestir naquele setor em função de perspectivas que têm do futuro. Quer dizer, aqui estamos diante de situações, sinais que foram dados à indústria de várias ordens. Aqui temos o empresário, de facto, a dizer que a dada altura sentiram o sinal que o selo feito em Angola era um sinal que o mercado haveria de permanecer, que haveria de expandir, não é? Qual é o selo, pode dizer? Não é o selo feito em Angola. É o selo fiscal. Selo fiscal, exatamente. No entanto, sente aqui um sinal. São duas coisas diferentes. De parte do governo que há uma tendência de permanência da indústria, porque houve essa sinalização. Mas, no entanto, também tínhamos outras sinalizações que já iam apontando que não teria muito tempo de existência no mercado, porque tem pressão social. E diante de pressão social,
fundamentalmente das famílias, aquelas informações todas que foram tornadas públicas, de alguma maneira, quem governa precisa tomar uma decisão. Quer dizer que os empresários ignoraram esses sinais da sociedade? Quer dizer, eu estou aqui a dizer que os estudos de mercados que devem ser feitos pontualmente, provavelmente não levaram em consideração determinadas variáveis. Há modelos e modelos, né? E por vezes, quando nós concebemos os modelos, passamos uma tábua rasa naquilo que são os riscos. Não é? Os riscos estavam aí presentes, visíveis e demarcados. O que é facto, Leda? Diante de uma necessidade de legislar, o governo não vai pensar duas vezes em pegar a caneta, produzir a legislação no momento em que tem que legislar. Não pode deixar de governar. Doutor Jeremias Agostinho, está aqui por uma razão muito importante. Estamos a falar sobre as novas regras na produção e comercialização de bebidas espirituosas. Vamos continuar a olhar para os vários ângulos que nos permite este tema, mas vamos olhar também para a questão da saúde. Ouvimos com preocupação, em dezembro, quando a senhora Ministra, no final do ano, visitou algumas unidades sanitárias, que algumas mulheres gestantes deram entrada às unidades sanitárias em coma etílico. E ficamos preocupados, surpresos e preocupados. A questão do consumo de bebidas alcoólicas entre nós é preocupante? Sim, sem sombra de dúvidas. O consumo de álcool a nível da nossa sociedade é claramente um problema de saúde pública. E já o é faz algum tempo. Porque, infelizmente, o consumo de bebidas alcoólicas causa um conjunto bastante elevado de doenças. A OMS identifica mais ou menos cerca de 200 doenças que podem surgir como resultado do consumo elevado de bebidas alcoólicas, e algumas dessas doenças nós não temos, infelizmente, o nosso sistema de saúde preparado para poder dar resposta caso elas venham a surgir. Há cerca de mais ou menos 10 anos que o próprio Ministério reconhece, por exemplo, que há uma tendência da alteração da situação epidemiológica do país, onde se nota cada vez mais que as doenças crônicas não transmissíveis são cada vez mais frequentes, os números. Nós estamos a falar da hipertensão arterial, estamos a falar dos acidentes de viação, dos traumas resultantes do acidente de viação, estamos a falar do AVC, que é o acidente vascular cerebral, que agora, infelizmente, nós temos cada vez mais numa população mais jovem. A questão da cirrose hepática, que o doutor falou e muito bem, temos os cânceres do estômago, quer dizer, um conjunto de doenças que surge como resultado do que nós temos notado, um aumento do consumo de bebidas alcoólicas. Mas há uma franja específica mesmo na gestação, ou temos, de maneira geral, os angolanos a consumirem muito álcool? Maioritariamente em maiores de 15 anos, né? Os maiores de 15 anos é que têm apresentado índices cada vez mais elevados de consumo de bebidas alcoólicas. E então isto é preocupante. E faz todo sentido o Estado achar isso, de certa forma, preocupante e tomar medidas no sentido de tentar conter essa situação. Porque em outras realidades, em outros países, os sistemas de saúde, os sistemas sociais estão preparados para, à medida que aumenta esse número de consumo de bebidas alcoólicas e de outras drogas ilícitas, irem dando resposta. Por exemplo, com os centros de reabilitação para toxicodependentes, os grupos anônimos para pessoas que têm, infelizmente, alcoolismo, eles existem e funcionam de facto. E vão dando resposta para tentar conter. Com alguns subsídios governamentais ou não, esses grupos vão funcionando e vão tentando reabilitar. A nossa realidade é completamente diferente. Nós temos extrema dificuldade, quer seja no próprio setor público, por exemplo, no setor de saúde público, temos dificuldades, temos um centro, eu penso, se não estiver enganado, é Cacoaco, no Bengo, uma coisa assim, que vai dando resposta, faz parte do INALUD, vai dando resposta. Temos algumas igrejas que também ajudam nesse processo. Há um dado extremamente interessante do Hospital Psiquiátrico de Luanda, que refere que mais de 80% das causas dos transtornos que eles recebem
os transtornos depressivos, psiquiátricos e outros do foro psiquiátrico, surgem como resultado do elevado consumo de bebidas alcoólicas. Agora, do ponto de vista de saúde pública, temos que pôr aqui um senão. Quando nós identificamos, por exemplo, quando se identifica a questão da bebida espirituosas de pequenas embalagens, tem duas características. Primeiro, são muito acessíveis e são muito disponíveis. O preço é baixo e encontra-se em qualquer sítio. Quando se proíbe, como se proibiu, atenção que nós estamos a combater a consequência do elevado consumo de bebidas alcoólicas. Do ponto de vista de saúde pública, o ideal é que se combata sempre as causas. É o prevenir, para não remediar. Que é o prevenir, as causas. Porque é combatendo as causas que se obtêm os melhores resultados. Porque, o Dr. Augusto falou um pouco sobre isso, quando nós vimos crianças, menores de 12 anos, a consumir bebidas alcoólicas, isto é mais um reflexo do que está a acontecer nas famílias. Não necessariamente a questão do whisky, porque agora podemos correr o risco de encarcerar o sujeito errado. Exatamente. Pensarmos, vamos... É isso que vai acontecer. Temos aqui o whisky dos pacotes, ele está muito disponível, está muito barato, então encarcera. Exatamente. Para a produção. Mas o problema começa nas famílias. Exatamente. Porque nós temos que nos questionar o que faz um pré-adolescente de 10 anos na rua sem controle a consumir bebidas alcoólicas. Depois, nós temos uma lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em menores de 18 anos. Depois nós temos cantinas, temos locais de venda de bebidas alcoólicas próximos de escolas, onde quem vende a bebida não exige o documento da parte de quem vai comprar. Isto vai interferir no provável resultado que se quer obter, porque fechamos a questão da disponibilidade dessas bebidas, mas nós temos a disponibilidade das bebidas artesanais, que se não combatermos a causa, o que haverá será um desvio. Eu não vou comprar o uísque do pequeno pacote, mas vou comprar água do chefe, vou comprar quimbombo, vou comprar Macau, que está disponível, tem quase o mesmo teor de álcool. Exatamente. E causa o mesmo efeito. Daqui a 2, 3 anos, quando avaliarmos a medida, qual é o risco? É de termos o resultado nulo. Muito maior. Doutor Farid, já agora... E com agravante da questão do controlo destas bebidas caseiras ser bastante débil. Não há garantias da qualidade da produção destes produtos. Portanto, a nível das nossas indústrias, todas elas, ou quase todas elas, têm laboratórios e fazem testes. Alguns, obviamente, com maior cuidado, com maior rigor, outras nem tanto, mas que sempre podem, mediante um controle, mediante uma inspeção de aconselhamento, se podemos assim dizer, podem elevar, inclusive, a qualidade de testagem dos seus produtos portanto, nas próprias fábricas. A nível de consumo caseiro ou de produção caseira não vai existir. Nem sequer. Deu para ouvirmos o golo daqui, não é? Não sabemos se é um golo, efetivamente. O xisto, que são os nossos colegas na regi, digam-nos, por favor, depois vão-nos atualizando. A Angola marcou. Parece que sim, boa. Nós, só para terminar, e maior parte destas indústrias, elas têm rosto, então elas estão identificadas. O que será um cenário completamente contrário quando, portanto, a maior produção for de consumo caseiro, onde a gente não sabe onde encontrá-las. Não é? Portanto, o doutor Jeremias nota aqui uma questão que eu considero importante e preocupante. A questão do peso familiar para a fiscalização, para a orientação, porque existem coisas que conseguimos ver hoje que não se viam há alguns anos. Será que os encarregados de educação estarão a falhar no seu papel? Eu não sei. Eu gostaria, enfim, de reforçar aqui a ideia do doutor, aqui do colega de painel, sobre a doutor Jeremias, sobre a componente da qualidade e do produto, efetivamente, que é consumido. Porque muitas vezes o problema de saúde pública e dos comportamentos de risco que nós verificamos e que de facto que é desde já lamentar, e as pessoas que efetivamente tenham sido vítimas desse tipo de comportamento, o facto é que muitas vezes está relacionado com um problema de qualidade.
e muitas vezes não de quantidade. Porque, repare, é muito simples chegar a essa matriz, ou essa finalidade. As bebidas caseiras, existem bebidas caseiras, por exemplo, com grau de álcool que não é controlado. Há bebidas caseiras que chegam a atingir graus de álcool na ordem de 75%, 76%. Quando as nossas bebidas que são controladas, são produzidas com matérias-primas, enfim, importadas e das mais prestigiadas empresas que fornecem essas tais matérias-primas. Nós estamos a falar de bebidas na ordem dos 40 graus, 43 graus de álcool. Certo. Portanto, o problema está mais na qualidade do que provavelmente na quantidade. Portanto, encarecer supostamente o whisky, os licores, com a expectativa ou com a esperança de que vai contribuir para reduzir o consumo de álcool, o que vai acontecer, efetivamente, vamos ter é um comportamento desviante. Portanto, as pessoas vão passar a consumir bebidas tradicionais artesanais do que beber as bebidas que são industrializadas e que são efetivamente produzidas de acordo com as boas práticas das normas internacionais. Mas eu gostaria de voltar um bocadinho mais para trás, relativamente à componente do diálogo. Eu acho que é preciso dizer aqui de forma clara e aberta que não houve diálogo nenhum. Vale a pena estarmos aqui a tentar arranjar palavras bonitas e não houve diálogo nenhum. O que houve é uma troca de ideias onde nos foi dito efetivamente que havia essa intenção. E nós, industriais, perguntamos quais eram os factos que estavam subjacentes a essa iniciativa, no sentido de podermos trazer ideias e soluções que permitissem mitigar essas preocupações. Sempre manifestamos. Naturalmente, como disse aqui o colega, fornecemos e facultamos documentos ou dados que efetivamente pudessem servir de fundamento para uma tomada de decisão e foi-nos prometido que iria se marcar um novo encontro para que de facto entrássemos nas negociações de facto com base em situações técnicas. O doutor fala de estudos demográficos e de reivindicações da população. Nós gostaríamos de saber de facto que estudos são esses, porque eu acho que nós temos que vir aqui, nesses fóruns, falar com factos concretos, que nós podemos provar e que fundamentem de facto o nosso ponto de vista. Porque fazer declarações que são meramente demagógicas ou populistas, eu acho que não acrescentam valor. Doutor, um minuto... Só para acabar. Quando já diz demagogo, populista, sim, doutor, já está a chamar nomes, não é? O debate não é para isto. Eu não chamei nome. Não é nome. Não fica bem, não é ético, não é cordial, né? O doutor estar a chamar nomes. Vamos ter um debate técnico, com urbanidade, por favor. Urbanidade, sim, sem dúvida. Sem ofensa ao bom nome das outras pessoas. Não é ofensa. Não fica muito bem. Não é? Então, agora, o debate técnico... Peço desculpa se considerou como uma ofensa, mas não era essa a intenção. Mas o que eu quero reiterar aqui, que eu acho que é importante, por uma questão até de honestidade intelectual, que nós tragamos, portanto, factos que possam substanciar aquilo que estamos a dizer. Portanto, é muito importante, porque caso contrário, podemos correr o risco de alimentar um determinado tipo de sentimento que de facto não é positivo. Eu acho que todos nós aqui... Correto. Doutor, eu aqui acrescentava só um bocadinho mais a algo que disse ali o doutor Augusto. Quando fez a comparação da medida tomada pelo governo com aquela que foi tomada quando do Covid, não há comparação possível. Portanto, a Covid era uma medida que se impunha, portanto, nós víamos pessoas a morrerem como nunca vimos, se calhar, nos tempos mais recentes. Portanto, se me disser que todos os dias morrem, sei lá, milhares de pessoas por causa do consumo de bebidas alcoólicas, aí podíamos dizer que sim, senhora, ela apresenta-se justificável. E atenção, voltamos a reiterar que não é que a A e B, os seus associados se opõem à medida. Não é este ponto. Exatamente. A nossa contestação é na forma como ela foi feita. Portanto, se o nosso ciclo de importação no nosso país anda à volta de 90 dias, que são mais ou menos 3 meses, a partir da altura em que você recebe uma proforma, licencia, manda para o fornecedor, é preparada a mercadoria, é embarcada, ela chega e a gente tira para meter as nossas fábricas, anda à volta de 90 dias. Portanto, foram dados 60 dias para fazer tudo isto, limparmos o que temos em armazém, limparmos o que temos de matéria-prima, cancelarmos os acordos com os nossos fornecedores, fazemos alterações nas nossas fábricas, porque é preciso construção civil, fazer a alteração para acomodar as novas linhas.
Estas linhas não se encontram armazenadas, o fabricante vai fabricá-las mediante uma encomenda, Ou seja, obviamente. vocês terão custos também. Sim, temos custos, e como eu dizia no início da minha intervenção, nós temos investimentos em curso que ainda nem sequer foram amortizados. Exatamente. E nós estamos a falar em 6 meses a 1 ano, são mais do que isso. A orientação é que se vá agora para as garrafas de vidro. O país tem condições. Pronto, e o mas doutor isso é um ponto. responder-nos Isso é um O ponto. país tem condições de Mas isso é um produção ponto. de Se garrafas de calhar, se vidro. calhar o doutor, em representação do Ministério, terá Exato. dados que nos possam, Leda, possam aqui ajudar. Sim, não é, doutor Augusto. levantar 2 pontos fundamentais. É bom que o setor privado e o governo andam de mãos juntas, porque são parceiros. Não é? Exatamente. É lógico, quem gera empregabilidade é o setor privado, mas quem no final do dia deve regular para que o setor privado, no seu exercício de atividade, não leve em consideração alguns aspectos que têm a ver com o normativo do país, é o governo. O governo tem um mandato para isto e não fica bom quando o setor privado, não é, afronta o governo. O que se recomenda... Mas está a sentir-se afrontado? Não, temos duas situações, não é? Do ponto de vista do Ministério, há uma notícia no jornal Expansão, que não acredito que seja normal, é possível que seja por lapso, porque estamos aqui a ter os representantes da indústria de bebidas a dizerem que, de facto, não estão contra a medida, porque há um texto que diz que não vamos obedecer à medida, vamos continuar a produzir, que não fica de todo bom, porque a matéria está no jornal o dado está lá, está escrito, há prova material. Não é? E quando nós vimos, não é, aqui o produtor, eu enquanto representante do Ministério da Indústria, a chamar demagogo, quer dizer, é preciso respeitar as autoridades. Não, foi retirado. Foi retirado. Foi retirado. As desculpas estão a ser. Então, Sim, mas- esses excessos, não é, que nós estamos a considerar que é do calor e dos ânimos levantados, nós estamos a ponderar. Mas não é bom, não é, que haja esta afronta ao governo eleito, democraticamente eleito. Não é bom. E, de facto, vamos continuar a trabalhar com urbanidade para ver se aquelas coisas que não são muito boas, encontramos mecanismos para serem reparadas. Exatamente. É lógico que não há nada perfeito. É preciso que se entenda que as coisas precisam ser feitas e elas vão sendo adequadas à medida que as coisas vão andando. Mas tendo em conta o contexto atual do país em relação ao emprego e ao desemprego, sobretudo, é uma questão que foi tida em conta ao se tomar essa decisão? Foi tida, salvaguardar as pessoas que estão empregadas neste setor? Correta, foi tido em conta, Leda, porque nós, enquanto Ministério e órgão público, antes de tomar uma decisão, ouvimos as unidades dentro do departamento ministeriais, porque o departamento ministerial é composto por várias direções nacionais e essas direções nacionais dão o seu parecer, não é, em função das matérias que são de relevo público. Os ministérios têm conselhos consultivos, têm conselhos de direção, têm consultores internos e externos que são solicitados parceiros sobre determinadas matérias. E quando o governo, em junho, começa a manifestar essa intenção ao público, essas matérias já foram amadurecidas dentro da cadeia do próprio Ministério e outras cadeias que interagem com o Ministério ainda dentro do Executivo. Ou seja, antes da informação transpirar para fora, sim, há uma matéria interna que foi tratada. E esses estudos internos, muitas das vezes, não são tornados públicos. O relatório de fundamentação de um decreto presidencial ou de um decreto executivo nunca é trazido ao público. É trazido 2 linhas de argumentação, considerando isso, levando em consideração isso, havendo isso, quer dizer, 3 parágrafos e está justificado. Mas atrás daqueles 3 parágrafos há um relatório de fundamentação que às vezes tem 100, 200 páginas e estão aí os estudos públicos feitos. Vamos voltar daqui a pouco à questão do licenciamento, que não respondeu
a esta questão, porque existe muita preocupação, mas continuamos a ver o Ministério da Indústria e Comércio licenciar lojas, cantinas que estejam ao lado de escolas, ao lado de igrejas. A questão da fiscalização a partir da ANIESA para as crianças que compram bebida e vão elas de forma pessoal comprar e são atendidas nestes estabelecimentos. Tal como disse o Dr. Jeremias, olhar para as causas e não apenas para o problema, mas quero ouvi-lo, voltar a ouvi-lo. Exatamente, eu penso que é aí onde está o chamado X da questão. Esses estudos, uma vez feitos, que o Dr. Augusto refere muito bem, é sempre bom que eles sejam tornados públicos, porque nós fizemos muita investigação para termos dados nacionais relativamente ao consumo de bebidas alcoólicas e não encontramos. Porque a visão do senso comum pode induzir algum viés. Vimos algumas pessoas, porque nós sabemos que o consumo parece ser elevado, mas isso pode estar restrito a um meio, restrito a um ciclo, não ser algo de âmbito nacional, o que não é, de certa forma, muito bom. Se formos, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela faz esses estudos, esses acompanhamentos para saber como está, quer seja o consumo per capita de bebidas alcoólicas, e por acaso Angola está entre os países que consomem menos bebidas alcoólicas a nível do mundo, os dados de 2023 que a OMS torna público. Existindo, exatamente, dos que menos consomem. Existindo, porque os países asiáticos, americanos e europeus consomem muito álcool. Só que depois os sistemas funcionam porque têm as chamadas contramedidas. Exatamente. Consomem bastante álcool, o que é que ele tem de assistência, o que é que ele tem de garantias, os outros cuidados, como é que funciona. Funciona de tal forma que o excesso de consumo não traz graves prejuízos para a própria sociedade como tal. Agora, havendo de facto esse estudo, não tendo sido tornado público, torna difícil a credibilidade da medida. Porque a medida tem que ser acompanhada. Porque eu acho que tantos quem produz e comercializa, quem consome e quem estuda esses fenômenos precisa dos resultados desses dados para até sugerirmos, por exemplo, ao governo, ao Estado, medidas de saúde pública que mitigam o problema. De tal forma que, se calhar, não seria preciso uma proibição, porque depois nós temos o problema da supervisão. Esta é outra situação. Pronto, isso é para outro debate. Mas depois, às vezes, tomamos algumas decisões que nem condições temos para supervisionar a execuibilidade. Eu proíbo que se venda bebidas alcoólicas a menores de 18 anos. Se for cumprida essa medida, eu já não tenho um impacto muito grande se eu estou a vender bebidas em pacotes ou não, porque eu sei que menores de 18 anos não estão a ter acesso à bebida e quando têm acesso, a responsabilidade está nas famílias e eu vou trabalhar com as famílias para reduzir o dano desse consumo. Isto é extremamente fundamental. Não havendo esse estudo, porque eu ainda tentei também contactar algumas pessoas e não consegui, de facto, eu penso que somos muitos que não conseguimos. Fica difícil, porque as medidas elas têm uma racionalidade, têm um resultado esperado dentro de um tempo. Daqui a 2, 3 anos vamos obter os resultados de saúde pública, que são tornados públicos, e veremos que a medida pode ter causado muito desemprego, mas não reduziu o número de pessoas. Claro. Já para terminar, a caipirinha do azar, que é assim que se chama a bebida alcoólica, que matou algumas pessoas, vendida em muitas comunidades, utilizada em muitas festas, que é justamente, a sua preparação envolve até, um dos componentes é o combustível para avião. Matou muita gente, mas ainda hoje continua a ser comercializada. Continua a ser comercializada. Continua a ser fabricada. Nas festas ela continua lá. São estados que não têm rosto. É um complexo. Eu gostava aqui de reforçar este ponto. Eu acho que esse ponto é fundamental. Eu acho que o ponto, na minha opinião, de partida para trazermos aqui algum ordenamento, já que se fala do ordenamento do comércio, eu acho que esse ordenamento tem que começar por criar uma regulamentação. Mas essa regulamentação deve começar na indústria. Leda, nós operamos, de facto, não há uma regulamentação. Não existe uma norma
que diga quais são, o que é que um whisky, por exemplo, deve ter para ser considerado um whisky. Ou pelo menos as regras dentro do nosso país. Exatamente, as Não regras do nosso existem país essas regras? não existem. Não Quais são os existem critérios? normas. Eu perguntei, desculpe, Dr. Farid, Diga, perguntei, diga. esta deve ser a terceira vez que eu coloco essa questão ao Dr. Augusto. Sim, Leda. Os critérios para o licenciamento. Leda, o que nós temos, não é, Neste setor específico. estávamos diante Sim. de um mercado livre. Não é? Quando não temos nenhum regulamento, implica dizer que esse aspecto é livre. E estamos dentro daquilo que é o ordenamento constitucional, que diz que a atividade econômica é livre. Lá onde o governo acha que não deve intervir, não precisa de intervir, ele deixa a interação entre a procura e a oferta circular normal. Quando o governo achar que alguma coisa não vai bem no mercado, ele deve de facto criar o regulamento. É aqui onde nós estamos agora a começar a trabalhar. É preciso regular, não é? Vamos começar a regular. O decreto diz que... Começamos ao contrário, por assim dizer. Sim, ou sim, não? Eu acho que deveríamos começar montando para depois acabar a ajudar. Também, o que nós temos aqui especificamente, Sim. Leda, olhamos para o 1324, que é o decreto executivo, e vamos dar conta que ele não revoga nenhum regulamento, nenhuma lei. O que implica dizer, o que está a dizer, não tínhamos nenhum regulamento. E não é proibido ter um mercado sem regras. O mercado livre, por si só, a economia de mercado diz que a procura, a oferta faz a sua própria procura, defendem os clássicos. Do ponto de vista económico. Mas dentro da preocupação com a saúde pública, doutor, não pode ser assim. A preocupação com a saúde pública é que não estamos pode ser dessa agora. forma. é necessário saber o que é que está a ser dado ao povo, ou não? Corretamente. Agora estamos diante de um problema de saúde pública manifestado. Mas já é considerado um problema de saúde pública? O consumo Já é de bebida considerado alcoólica? um problema de saúde pública. O Essa doutor questão, Josias sim, é um falou, problema, não é, da cirrose hepática, que Mas que está pode aí. não está é? diretamente Essa relacionada a essa bebida questão. alcoólica de Essa é uma outra forma questão. geral. Essa é outra questão. Sim, Do sim. ponto de vista de danos do álcool para o organismo, ela está muito ligada ao percentual de álcool por cada mililitro ou por cada 100 mililitros. Doutor, e a Isso qualidade do significa- álcool também. Exatamente, É a qualidade A qualidade do também. álcool. A Porque qualidade do existem álcool. várias qualidades de Mas álcool. como é que se chega a esta qualidade se o Ministério não fiscaliza? Quem me garante que o que está a ser colocado no mercado está dentro daquilo que é colocado na embalagem, Estes por exemplo? são os passos, não é, que começamos a montante ou a jusante. O importante é começar. Começou-se. Esse não estudo, é? esse estudo Agora, que referiu já devia ter esta Exatamente. o que nós estamos aqui, estamos numa situação de agir já. É preciso começar. E começou-se. O que nós vamos agora fazer, temos aí no decreto, reorganizar. É lógico que reorganizar é um processo muito extenso, não é, que vai obrigar a elaboração deste regulamento, de normas específicas, porque cada caso é um caso, não vamos colocar todos no mesmo pacote. Falava eu que a indústria de bebidas é extensa, estamos a falar de produção de cerca de 3 mil milhões de litros de bebidas anualmente em toda Angola, não é, onde cada um tem a sua segmentação. Vamos olhar caso por caso e vamos ver que, de facto, os regulamentos que se obrigam em cada um dos casos. É bem verdade que estes regulamentos não serão produzidos sem o diálogo com quem está a produzir, com quem produz, é olhar aquilo que nós vamos chamando de ficha técnica do produto, ver o que é que tem no produto, As empresas de referência, as as marcas empresas de de referência, as marcas de referência, porque nós entendemos, do ponto de vista econômico, que o mercado informal é uma deficiência do mercado formal. E se organizarmos muito bem o mercado formal, né, o mercado informal que estamos aqui a levantar, por si só ele vai desaparecer. Mas é preciso colocarmos um mercado formal a funcionar. E quando, de facto, que é o nível mais alto do mercado formal, ele ser totalmente livre, sem nenhum regulamento, que devia ser o ótimo da economia, não está, de facto, a funcionar, aqui entra a mão do Estado para poder regular. Numa situação em que o Estado tem, de facto, se não o fizer, tem despesas, porque quem tem que fazer o centro de reabilitação, quem tem que comprar os medicamentos de doenças prolongadas, quem tem que garantir este aparato todo é o Estado, e com custos.
não é? O Estado, certamente, com as limitações de finanças públicas que tem, não é bem verdade que não está disposto daqui a 3, 4 anos suportar despesas dessa natureza e às vezes não estamos a dizer 4 anos, estamos a falar de doenças prolongadas. Quando estamos a falar de uma hipertensão, estamos a falar que o paciente vai ter que tomar comprimido para o resto da vida, se calhar 30, 40 anos, e hoje já vamos tendo alguma pressão do ponto de vista também de espaço público, que estes medicamentos de doenças prolongadas ou doenças crônicas devem ser, não é, de suporte do Estado. O Estado é que tem que criar condições de ter esses medicamentos à disposição das famílias. Como deve saber, é uma situação muito complexa. O Estado aqui precisa, de facto, que a Associação de Indústrias de Bebidas Alcoólicas ajuda o Estado angolano a encontrar um mecanismo de sensibilização às famílias, não é, para poderem, de facto, estar melhor informadas na utilização desse tipo de bebidas. Beba com moderação, se conduzir, não beba. A Educar e proteger as crianças para que não tenham acesso a bebida. Exatamente, a própria indústria de bebidas pode, de facto, em alguns casos, patrocinar alguns bafômetros anualmente, um conjunto de bafômetros para que sejam colocados conforme a Polícia Nacional tem estado a trabalhar. Quer dizer, este plano também que nós esperamos do parceiro privado e dizer que eu estou disposto a auxiliar o governo nessas matérias. Peço desculpa estar a cortá-lo, doutor, é assim. A Associação de Indústria de Bebidas de Angola sempre manifestou essa preocupação de haver regulamentação para evitar efetivamente esses excessos, essas situações que estamos hoje a viver. E a verdade é que, em sede da associação, não fizemos um trabalho interno. Extensivo. Fizemos um trabalho extensivo em 2019, salvo erro, se não tiver errado. Esse trabalho foi entregue ainda no tempo da IONARCO, para, efetivamente, se tornar normas e que sejam legisladas. A verdade é que hoje já nem sei onde é que isto anda, nunca ninguém se calhar olha para aquilo. Portanto, houve sempre essa predisposição da associação no sentido de tomar medidas, no sentido de criar um mecanismo que fosse no sentido de prevenir tudo o que estamos a ter hoje. E a verdade é que hoje, inclusive, nós temos um outro fenómeno que é a concorrência desleal. E a concorrência desleal acaba por surgir precisamente dentro da própria indústria que nós temos, naturalmente, empresas que não fazem parte da associação, mas que produzem saquetas e que põem essas saquetas efetivamente no mercado por falta de regulamentação, por falta de fiscalização, por falta de meios de supervisão, conforme disse aqui o Dr. Jeremias. Mas está aí a ANESA, não está a ANESA, doutor? A ANESA não tem capacidade capacidade no sentido de em número, poder fiscalizar as empresas que o mercado tem, aquilo que é colocado é um desafio enorme. A indústria instalada no país nesse momento atende cerca de 70% da procura. Ainda temos um buraco de cerca de 30% que carece de importados. Por conta disso, o próprio decreto fala também da proibição do importado na mesma condição de plástico versus importados, porque existe ainda o importado. A indústria instalada, a capacidade instalada cobre 70% do mercado e tendo esta abertura de 30%, a importação, sempre que não conseguir cobrir, vai dar espaço ao mercado informal e desregulado que acontece. Porque temos que entender que, do ponto de vista econômico, não é, o mercado informal é sempre deficiência do mercado formal em atender à totalidade da procura. Se entendermos isso, rapidamente vamos conseguir entender que o fenômeno do mercado informal não é para, em alguns casos, combater com polícia, com chicote, é o próprio mercado que deve, de facto, vai autorregular-se, vai cobrir esse... Mas depois chega a concorrência desleal, ou não? Como diz o Dr. Temos que chega a concorrência desleal. Chega a concorrência de empresas que, naturalmente, nós percebemos que existe um problema, relativamente à saqueta, o pacotinho, que todos os dias, de facto, surgem marcas novas. Surgem marcas novas que nós desconhecemos. Aliás, nós desconhecemos, naturalmente, há uma identificação do produtor, mas é um produtor que não é conhecido. Porque, não tem rosto. Exatamente, não tem rosto. Estamos a falar de empresas que não se consegue perceber qual é a qualidade de álcool que existe, e naturalmente é a qualidade débil e duvidosa.
Estamos a falar dos ingredientes que estão incorporados nessas bebidas, que também são de qualidade duvidosas. E, naturalmente, acaba por, de facto, criar aqui um problema para nós, que tentamos cumprir e criar as condições, de facto, nas nossas unidades fabris, no sentido de acomodar aquilo que são as normas internacionais em termos de qualidade. O decreto fala, inclusive, sobre a necessidade de se regular o teor etílico dentro destas bebidas. Sim, exatamente. Portanto, dentro dessa ética, ou dessa visão... Mas se não se tem dessa certeza ótica, do que está a ser produzido, como é que se vai garantir que isso seja cumprido? com as normas e, naturalmente, exigir que haja das duas uma. Controlo, não é? Ou as fábricas passem a ter os seus próprios laboratórios, como alguns já têm, ou então esses produtos têm que estar submetidos a uma entidade credível do Estado, o Ministério da Agricultura, não sei, que efetivamente tenha capacidade de garantir, Testar esses produtos com alguma regularidade, de modo a garantir que, de facto, elas estão dentro das normas e as qualidades, portanto, que são. Nós vamos fazer um intervalo, mas depois vamos querer olhar para... Porque as mudanças vão ser feitas, quer estejam prontos ou não os senhores, quer tenha existido ou não o diálogo necessário, portanto, há exigência para estas mudanças. Os membros da AIBA, os membros e os não membros vão precisar adaptar-se e colocar no mercado bebida cumprindo com aquilo que é orientado. Mas o certo é que, por exemplo, para sair do plástico para as garrafas de vidro, precisamos de garrafas de vidro e vamos querer saber, quando regressarmos do intervalo, quando regressarmos do intervalo, perceber qual é a capacidade do país. Quando voltarmos do intervalo, o doutor vai responder a esta questão. Senhor telespectador, fazemos o primeiro intervalo neste debate livre. Esta noite estamos a olhar para as novas regras na produção e comercialização de bebidas espirituosas no país. Já tem pouco mais de um mês para começar a pôr em funcionamento estas orientações, saídas em decreto do governo angolano. Vamos fazer o intervalo e depois damos continuidade a este debate livre com os nossos convidados em estúdio. Até já. Reiteramos os votos de boa noite. Debate livre esta noite a abordar as novas regras na produção e comercialização de bebidas espirituosas. Temos em estúdio Augusto Fernandes, é economista e está aqui em representação do Ministério da Indústria e Comércio. Também connosco Jeremias Agostinho, é mestre em Saúde Pública. Ainda Moisés Campos, secretário para a Informação da AIBA. E Farid Burramara, muito bem, que também está aqui pela AIBA. Peço desculpas pelo sorriso, porque o nome é diferente e há sempre o receio de pronunciar de forma errada. Antes de irmos ao intervalo, falávamos sobre a questão ligada à necessidade que os industriais do setor das bebidas alcoólicas têm, de acordo com o decreto do governo angolano, do executivo angolano, para adequarem as suas linhas de montagem, readaptarem e deixarem de utilizar as famosas saquetas, os saquinhos em que se colocam as bebidas, para passarem a usar garrafas de vidro. A questão que eu disse que colocaria assim que regressássemos é: quantas fábricas de garrafa de vidro possui o país e se estas fábricas têm capacidade para abastecer o mercado? A princípio, Leda, temos aqui no município de Cacoaco já alguma capacidade instalada de produção de garrafas de vidro em estado ocioso, quer dizer que não está a produzir o que devia produzir por falta de mercado, certamente, e não é que certamente vai se adaptar em função daquilo que são as novas exigências. Provavelmente há aqui já concertação do layout da garrafa com os produtores de bebidas, vão-se definir um conjunto de posições, se é garrafa redonda, se é quadrada, se é retangular, quer dizer, as produtoras de bebidas espirituosas agora devem começar nesse processo de readaptação, não é, ver qual é o formato da nova embalagem e fazer essas encomendas às fábricas que produzem as garrafas de vidro. Falou sobre esta Cacoaco, é a única que temos? Tem capacidade para abastecer o país? Terá capacidade para abastecer o país? São linhas de produção considerável, né, que foram instaladas já há alguns anos. Então, não estamos a falar de fábricas novas, estamos a falar de fábricas que foram instaladas em Angola e muitas
não chegaram a funcionar. Sabes que Angola depende muito ainda de importados e não é, o vidro que devia se produzir para colocar na garrafa de óleo ou de azeite ou de uma outra coisa qualquer eram produtos que estavam a ser importados e, não obstante ter uma capacidade instalada considerável no país, não está a ser utilizada, não foi utilizada, porque nós ainda preferimos o produto importado. Mas ao fazer apoiar este decreto, o Ministério da Indústria certificou-se de que estas fábricas estão em condições de operar? De facto, há esta certificação, as fábricas estão em condições de operar, existem, mas é um dinamismo, não é, até elas voltarem ao seu estado normal de operacionalidade, não é, que ainda vai levar algum tempo até ter este desiderato. Mas, eu ouvi sorrisos. Não, mas é que de facto estamos totalmente aqui agora fazem rir também. Já não é sorriso, é uma gargalhada. O que é que se passa, doutor Moisés? Há alguma inverdade naquilo que foi dito aqui pelo doutor Augusto? Há muita, toda a inverdade. Temos de facto, não temos uma, temos duas unidades fabris para a fabricação de garrafas. Temos a Vidru, portanto, que é afeta ao grupo Castel, portanto, é bastante conhecido no nosso mercado, que é a dona das cucas, locais e da vida. É tudo publicidade, doutor Moisés. A publicidade na TV foi o que eu estava a evitar. Certo. E depois temos a outra unidade, que é a Embal Vidro. Portanto, são duas unidades fabris vocacionadas para a produção de garrafas. E estas têm capacidade para fornecer? Não tem. O grupo a Vidru produz para dentro, maioritariamente para dentro. A Embal Vidro produz maioritariamente para exportação e até porque realmente, mesmo que juntar as duas, não tem como atender aquilo que nós precisamos. Quantos industriais estão filiados à AIBA? E qual seria a vossa necessidade, por assim dizer? Para nível de saquetas, temos a volta de 15 associados, portanto, do universo, pelo menos daquilo que nós temos, como disse, existem os que têm rostos, não é? Sim, que são estes que estão associados à AIBA. AIBA. Os rostos estão associados à AIBA. Existem tantos outros que a gente só vê os produtos no mercado que estimamos que sejam à volta de mais 10. Sim, mais 10. Num universo máximo de 23, 25 empresas. Por aí. Que nós referenciamos. Mas o Farid vai adiantar aqui mais dados relativamente mas para trazer aqui alguns dados interessantes, porque para de facto responder aqui à afirmação do Dr. Augusto, a indústria do nosso setor, da nossa categoria, nós estimamos que representa cerca de 60 milhões de litros. Okay? Se nós tivermos que converter esses 60 milhões de litros em garrafas de 100 mil litros, estamos a falar em 600 milhões de garrafas. A Vidru, como disse aqui o colega, não tem capacidade de produção, não existe. É importante voltar a confirmar. Produz para dentro. Existe uma empresa que se chama Embal Vidro. Embal Vidro tem cerca de 90% da sua capacidade instalada já esgotada. Embal Vidro tem uma capacidade de 300 milhões de garrafa ano. E nós precisamos de quanto? Quanto é que eu disse? 600 milhões. Portanto, não há claramente possibilidade, não há capacidade de produção de vidro neste país. E por outro, há aqui um outro desafio que se levanta. As garrafas que maioritariamente nós utilizamos são garrafas transparentes, ou melhor, se nós passarmos a utilizar, de facto, essa reconversão de saquetas para... Exatamente. Nós vamos passar. Vai acontecer, vamos exatamente. Passar. Agora, é impensável pensar isso acontecer em 60 dias. A fazer essa reconversão de saquetas para garrafa, maioritariamente serão garrafas transparentes. As garrafas transparentes carecem de uma matéria que se chama sílica. Sílica. Mas a sílica com alguma especificidade. Portanto, a sílica, naturalmente, outras garrafas também usam sílica, mas a garrafa transparente leva um outro tipo de sílica diferente das outras. E essa sílica em Angola, teoricamente, ainda não existe. Ou pelo menos existe, mas ainda não está a ser explorada, enfim. Há aqui uma burocracia por trás que ainda não está concluída. Portanto, para todos os efeitos, significa que as nossas fábricas ainda não estão preparadas, mesmo com capacidade ociosa, para produzir garrafa de vidro com uma capacidade aceitável num padrão, diria eu, internacional. Portanto, isso é um facto. Portanto, o segundo facto é que
se, mesmo considerando essas fábricas estão instaladas, que necessitem de fazer uma adaptação para aumentar a sua capacidade de produção. Isso passa por a aquisição do forno, enfim, de outro tipo de adaptação. Sabe quanto tempo, professor, que isso demora? Isso demora no mínimo 2 anos, para não dizer 3. Portanto, pergunto o que é que vai acontecer neste horizonte? Pronto, exatamente, mas lá está, são factos. A minha preocupação é agora, sobretudo, com os investimentos que os senhores já têm no setor, mas sobretudo com os empregos. Pronto, é assim, Leda, se nós tivermos, eu disse no início da minha intervenção, se isso tiver que efetivamente acontecer 60 dias, é uma sentença de morte. É uma sentença de morte. Neste momento já não há solução, não há solução à vista, não é possível. Já estão os associados a preparar para fazer a notificação Exatamente. de despedimentos em massa, porque não tem como. Não é possível. Estaríamos a falar de quantos postos de emprego? 4.200. Diretos a volta de 4.200. Sem contar os indiretos, que nós fizemos o levantamento, que apresenta entre 40 a 50 mil pessoas, ok? 40 a 50 mil é da indústria, direitos da indústria toda de bebida. Não. A indústria toda de bebida tem 14 mil trabalhadores pós-trabalhos diretos e 45 mil, próximo de 50 mil indiretos. Toda a indústria. Aqui estamos a falar somente do setor das bebidas espirituosas. E levar que todo o emprego gerado indireto da indústria vai morrer também não é bem assim, senhor doutor. Sim, mas, doutor, eu acho que, muito sinceramente, neste momento, 40, 50, 30, muito sinceramente, não sei se é por aí. De facto, nós estamos preocupados relativamente aos empregos diretos que existem, estamos preocupados face àquilo que é a estabilidade social e económica dessas famílias, mas o maior desafio é, de facto, isso são factos que nós trazemos aqui hoje, que é para, de facto, demonstrar que 60 dias não é todo possível. E permita-me só aqui um outro dado que me parece relevante. Nós fizemos um trabalho exaustivo, bastante exaustivo, lá está, que é para trazer aqui dados e factos que consigam fundamentar aquilo que vamos dizer e as soluções que vamos apresentar, e não ser apenas coisas do ar, porque achamos e porque acreditamos, porque consideramos. Nós não vamos por esse caminho. Fizemos um levantamento de vários países africanos onde havia, de facto, venda de saquetas e que passaram pelo processo de transição da saqueta para a garrafa. Todos esses países, não há registro de nenhum país que tenha tido ou tenha feito essa transição em 60 dias. Não há. Há países que fizeram essa transição em 3, 4 anos, e estamos a falar de países que tinham capacidade ociosa de produção de vidro. Portanto, eu acho que só isto diz tudo. Não, há 2 aspectos fundamentais, não é? Que aquilo que é a nossa principal preocupação é, de facto, a extensão do tempo, do prazo, porque é impensável, se nós não podemos produzir, não podemos distribuir, não podemos comercializar, significa que neste exato momento nós estamos de parar. É o que os senhores fizeram a nível do setor? Temos de considerar. Não fizemos ainda, mas temos de Estão a avaliar esta possibilidade. Temos de considerar, significa parar neste momento. E depois então esperar que em 60 dias, que já não são 60, em 30 dias, nós consigamos fazer aquilo que o decreto exige, que é produzir. Mas qual é a intenção dos membros da AIBA neste momento? Tendo em conta, vamos nos ater aos factos. Está publicado o decreto, portanto aguarda-se agora por um pouco mais de 30 dias. Os senhores querem que vos seja dada a possibilidade de renegociar? Sim, de uma moratória. Nós temos algumas sugestões pensadas e que vamos, obviamente, apresentar em fórum próprio. Não podemos falar aqui sem antes apresentar a quem deve ouvir em primeira mão aquilo que são as sugestões da AIBA para mitigar essa situação. Portanto, mas neste momento o facto é que os nossos associados estão já a preparar, a avaliar internamente a forma de comunicar uma apetece, de como é que vão partir para esse despedimento em massa. E não se esqueça que o grosso dos colaboradores dos nossos associados tem uma faixa etária que anda à volta dos 25, mais ou menos 25, 30 anos, uma massa bastante jovem,
Com responsabilidades e sonhos também. E se reparar também um outro aspecto que é fundamental, uma boa parte, o que é habitual nos nossos associados, ali onde elas tiverem unidade fabril, a preferência é para empregar portanto, pessoal daquela zona. Isto a ser interrompido neste momento vai criar um problema muito sério. Um problema social, vai aumentar a criminalidade. São jovens com muita energia, com vontade de trabalhar e não têm muita qualificação, a maior parte. Portanto, o que é que vai restar a esses jovens? E nós temos casos que muitos deles foram recuperados exatamente do mundo da criminalidade. Portanto, porque lhes foi dada uma oportunidade, eles estão empregados, conseguem gerar alguma renda e vão tendo, obviamente, que não é aquilo que seria o desejado. Mas vão tendo alguma dignidade. Mas é a realidade do nosso país e tem uma renda que é frequente, tem ocupação, portanto, não tendo uma renda, não tendo uma ocupação, o que é que se espera dessa massa juvenil? Dr. Jeremias Agostinho, os médicos têm sempre um olhar diferenciado em relação a nós, pessoas comuns, por assim dizer. A vossa sensibilidade é outra. Depois de tudo que esteve a ouvir até aqui, há preocupação da questão da saúde pública em relação ao consumo das bebidas, consumo excessivo de bebidas alcoólicas, da facilidade que essas bebidas nos saquinhos permitem que as pessoas possam transportá-las e consumi-las, como é a facilidade, o baixo preço também. Mas depois do que foi dito pelos industriais do setor, o que é que se lhe oferece dizer? Porque são pessoas que trabalham com outras pessoas, que têm vida, que têm as suas histórias, têm os seus sonhos, e olhando para o contexto real e atual do país, em que o número de desemprego é gritante, é cada vez maior e é uma situação preocupante, o que é que se lhe oferece dizer? Não, claro, e se nós estamos a falar de desemprego, estamos a falar de um grupo que potencialmente vai ser também consumidor de álcool por excesso. Porque de estudos que foram feitos, estudos feitos em monografias, dissertações de tese, aqui mesmo no país, a nível nacional, e eu participei de alguns deles, essa questão do desemprego é muitas vezes evocada como uma das razões que está na base do consumo elevado de bebidas alcoólicas. Habitualmente, as pessoas que têm empregos formais têm maior tendência em consumir menor quantidade de bebidas alcoólicas, porque eu tenho um horário para cumprir no serviço, tenho um horário para saída. Bebidas de qualidade. Exatamente. E não posso, por exemplo, chegar no local de serviço formal alcoolizado. Quando as pessoas estão desocupadas, com mais facilidade consomem bebidas alcoólicas sem qualquer controlo. Porque nós dizíamos aqui que, do ponto de vista da saúde pública, o importante para nós não é impedir que as pessoas façam o uso do consumo de bebidas alcoólicas, não. Que o façam de forma racional e uma bebida alcoólica que seja de qualidade, que seja controlada. Porque a história mostrou, e a medicina até também participou disso, que a proibição, quando não é feita da forma mais adequada, sempre estimula o mercado do contrabando. E o contrabando de bebidas tem a particularidade de trazer bebidas contrafeitas, cujos danos no cidadão acabam por ser piores. Nós falamos da questão de saúde pública ligada ao ambiente, principalmente, por exemplo, se falamos das saquetas. Elas têm o dano, mas a nível nacional, se nós tivermos que olhar para os principais contribuidores desse dano ambiental causado pelo plástico, elas não estão próximas, estão praticamente distantes. Sem dúvida. As vasilhas de plástico da água que nós consumimos, a água mineral, é que tem um forte impacto ambiental. Exatamente. E são consumidas, são comercializadas e a água não chega em condições à casa das pessoas para cortar esse ciclo de venda de água mineral. Este é um aspecto. Depois, eu também concordo e acho que nós temos aqui os nossos colegas de debate que concordam que a medida pode ser tomada, mas que tem que ser devidamente avaliada. Exatamente. Os estudos mostram que as causas de alcoolismo são diversas. Porque nós podemos estar a falar em pronto, não vai se produzir, não vai se comercializar, vamos reduzir o consumo, vamos reduzir o estímulo. Não, nós temos outras formas. Por exemplo, a publicidade.
Nós temos uma lei que regula a publicidade de bebidas alcoólicas. Sim. Eu não sei se essa lei já abrange, por exemplo, as redes sociais, onde a publicidade está disponível a qualquer altura, sempre basta haver um clique. Nós temos, por exemplo, a questão da desestruturação das próprias famílias. As famílias não estão a controlar os seus filhos. Vamos pôr dentro da prisão, dentro da cadeia, uma forma de dizer, as bebidas espirituosas comercializadas em pequenas embalagens. Mas nós temos a destruturação das famílias. Se não for aquela embalagem, ele agora vai consumir a cerveja normal, comum, só que, como tem menos teor de álcool, vai consumir em maior quantidade. Tal e qual. Até atingir aquela quantidade de álcool que ele usa para se sentir embriagado. Exatamente. Não tendo capacidade financeira para De comprar adquirir a cerveja, mais cara, exatamente. então vai para onde? Para o chefe, para as águas do chefe, Vai para o passarinho. Exatamente. Aí é que está. Por isso é que essa questão Não vai deixar de beber. da proibição, para ter um impacto do ponto de vista da saúde pública na redução da taxa de acidentes de viação, na taxa de pacientes hipertensos, pacientes com AVC, pacientes com coma etílico, gestantes com filhos com síndrome alcoólica fetal. Não basta você vir e dizer, olha, a partir de hoje já não se vende o uísque dos pacotes e vamos dormir e acordar felizes. Não vai acontecer por causa das causas que não nos foram apresentadas, que motivaram essa medida. Quer dizer, eu proíbo e eu penso que daqui a um ano eu vou ter uma redução na taxa de mortalidade por essas bebidas de X. Porque eu fiz um inquérito, e às vezes são inquéritos simples. Eu fiz um inquérito e tenho 1000 pessoas acidentadas no meu banco de urgência. Faço o inquérito. Por que você teve um acidente? Eu consumi álcool. Que tipo de álcool é que consumi? Às vezes ele consumiu a cerveja comum e você proíbe o uísque do pacote. Exatamente. No final do dia não vai ter o resultado que esperava. Então, são esses estudos que deveriam ser feitos, apresentados, que pelo menos a nível hospitalar não foram feitos e que deveriam ser apresentados para sustentar essa medida. Caso há essa sustentabilidade, mesmo nós, os peritos acadêmicos em saúde pública, vamos concordar com a medida governamental e até vamos participar deste processo. Vamos dizer, não, é preciso haver reversão para termos o resultado esperado. Claro. Porque senão há aqui um vazio do ponto de vista de dados de fonte que motivaram este decreto, que deixa-nos todos assim no suspense. Não, é que eu ouvindo ali o nosso colega Diogo a falar que estava a concorrer com a cerveja, até parece que houve um lobbying aqui. Exatamente. De repente pensei que houve um lobby da cerveja. Nada disso. Mas sentiu-se esse aspecto, não é, que com o surgimento da indústria espirituosa houve um abrandamento no consumo de cerveja. Esses dados são estatísticos, né? Depende. E olha, é um fato. E o doutor Jeremias disse muito bem, poderá também haver essa tendência de voltar, mas a cerveja é mais cara. Quer dizer, temos esse, o mercado por si só desaparece a saqueta. Fica a cerveja aqui mais cara, entretanto perdeu o emprego, não vai conseguir comprar a cerveja e vai para... Nós estamos a falar do ponto de vista de dependência, né? As bebidas alcoólicas têm esse aspecto, dependência, cria dependência no indivíduo. Consumido de forma Se ele exagerada. consumia de forma exagerada o uísque do pacotinho ali, quando corta esse ciclo, a dependência alcoólica lhe vai fazer buscar outros meios, porque ele não tem assistência, ele não vai deixar de beber. Vai deixar de beber. Porque ele não vai conseguir ficar sem beber. Ele precisa satisfazer esta satisfazer essa Está viciado. Porque ele está viciado, ele tem esse desejo, ele vai precisar. Aí vamos pensar, não, vamos parar e depois vamos reabilitar os dependentes. Não existe a reabilitação. Se não existe a reabilitação, o que irá acontecer é ele agora buscar outras fontes para satisfazer essa sua dependência. Tenha ela alto custo ou não. Mas se ele não for reabilitado, ele vai mesmo ir buscar, não tem como. Leda, o que nós temos aqui de bom, não é que há um interesse das partes em continuarem a conversar. Porque no final do dia, os conflitos começam com o fim do diálogo. Claro. Se há vontade das partes continuarem a dialogar, implica dizer que coisas não muito boas podem ser reparadas. Exatamente. E, de facto, é preciso só fundamentar, argumentar, lá onde
achar que de facto a medida precisa de alguma argumentação, né, dentro dos canais normais e oficiais, fazer a devida petição, porque não deixa de ser uma petição, não é, devidamente fundamentada, e será alvo de análise. E esta análise certamente poderá ser favorável ou desfavorável. Mas queremos nós que ela seja... Só para dizer, em função disso, ou ainda hoje mesmo, nós formalizamos um pedido ao Ministério da Tutela, ao Ministério da Indústria e Comércio, para que nos recebesse, né? Porque nós fomos instados a preparar uma apresentação na eventualidade de haver uma extensão dos prazos, por exemplo, o que é que a gente haveria de fazer, o que é que aconteceria. Portanto, como disse aqui o Farid, fizemos um estudo bastante extensivo e suscitamos, ainda hoje, um encontro com o Ministro para então apresentarmos aquilo que são as nossas propostas. Portanto, a AIBA nunca está fechada a diálogo. Não tem como, porque não nos caracteriza e não nos leva a lado nenhum. Exatamente. Portanto, é benéfico que a gente continue a ter esta abertura para o diálogo e tem sido assim com todos os outros ministérios, desde o Ministério das Finanças, mesmo me apetece quando há situações de eventual despedimento em massa. Portanto, nós também somos chamados para conversar com o associado, para entender as razões. Portanto, há sempre aqui uma abertura. Não se esgotam as linhas de diálogo? Não. Sim, e porque no fundo e no fim, a causa é comum, acho eu. Não é? Estamos todos aqui por uma causa que é a nossa sociedade, que é o nosso país, que é a nossa comunidade, a nossa economia. Exato. Portanto, a causa é comum. E já agora eu gostava de lhe perguntar, com base naquilo que ouviu todo hoje... muitas perguntas, Dr. Farid. Já agora, desculpe, considera que 60 dias ainda é possível? Com base naquilo que ouviu? Não, está claramente dito... Não, vamos fazer o seguinte, Dr. Augusto, um minuto. Vai responder quando regressarmos do intervalo, porque vamos fazer intervalo. É o último intervalo e quando regressarmos vamos entrar, de facto, neste momento das considerações. Falámos durante um pouco mais de hora e meia, vai dar isso. E então vamos para o momento das considerações, porque aí perto das 23 horas regressa o António Correia e os seus convidados para analisarem este jogo de Angola. Vamos ter um especial desporto com António Correia, então fazemos agora o último intervalo e quando regressarmos vamos para as considerações à volta deste tema, as novas regras na produção e comercialização de bebidas espirituosas aqui no Debate Livre da TV5. Até já. Estamos de volta para os últimos 10 minutos deste debate livre da TV Zimbo à terça-feira, hoje a olhar para as novas regras na produção e comercialização de bebidas espirituosas. Antes de irmos ao intervalo, eu disse que chegaríamos ao momento das conclusões, mas antes mesmo de passarmos para as conclusões, gostaria de ouvir os representantes da AIBA em relação àquilo que o Governo recebe de impostos do vosso setor. Quanto é que está avaliado? Bem, nós fizemos um levantamento a esse respeito e acreditamos que hoje o universo dos impostos deve representar cerca de 33 a 38 mil milhões de kwanzas, okay? Anualmente. E isto, de facto, estamos a falar em impostos líquidos, não é, que entram nos cofres do Estado. E naturalmente, com esta medida vai ter um impacto, uma redução considerável, porque mesmo que nós façamos a reconversão, agora pronto, parece-me já termos aqui concordar com os 60 dias, portanto são poucos, eu acho que o próprio doutor, a representação da indústria também reconhece isso. Portanto, alguns no tempo. Não. O Estado angolano é uma pessoa de bem. Eu não estou a dizer que não é de bem. Está disposto sempre a ouvir, não é, as partes. E todas as medidas são passíveis de recurso. A medida transitória que está prevista no artigo 7 da norma é de facto 60 dias, não é publicado em Diário da República. Agora cabe à outra parte, que no final das contas é a parte empresarial,
apresentar os argumentos de causa, não é, e de facto, com um cronograma alternativo, não é, bem devidamente fundamentado, para ver se é alvo de análise e consideração. Isto é um aspecto normal e é constitucional. É igual ao tribunal quando lança uma sentença, não é? O arguido tem sempre a hipótese de recorrer. Isso aqui não está fechada a porta, tem sempre esta possibilidade de poderem, de facto, argumentar em vossa defesa. Mas sem receber esses argumentos de defesa por escrito e em sede de análise, nós, enquanto órgão do governo, não podemos assumir uma posição já ab início de recuo, não é? Mas as portas estão abertas para o diálogo. Acho que já foram aqui apresentados factos que, naturalmente, para bom entendedor, quem teve a ouvir, acompanhar o programa, já percebeu que 60 dias não é de todo execuível. Portanto, o ponto é esse. Independentemente da fundamentação que podemos trazer, eu acho que foram aqui apresentados factos para tal. Mas eu acho que, independentemente de entrada ou não desta medida, e uma vez que, de facto, se apresentam esses desafios, nós, AIBA, gostaríamos aqui de sugerir, de facto, um plano de mitigação, porque acho que é importante, à partida, que se consiga, por exemplo, ter um plano que passasse por, primeiro, recensear todas as marcas que neste momento existem e em sede da própria plataforma do Prosefa, que é a entidade que, na verdade, assegura a atribuição dos selos fiscais. Isto para quê? Que é para que efetivamente se evite a proliferação de mais marcas de saquetas. Eu acho que devia ser uma medida imediata que permitisse efetivamente ter um efeito de contenção, percebe? Sim. Obrigada. Não, Dr. Farid, começamos a ficar pressionados pelo tempo. Dr. Jeremias Agostinho, a jeito de conclusão, depois de tudo o que foi dito aqui, o que é que nos pode dizer? Penso que a conclusão que nós podemos chegar é que proibir o consumo, a produção, distribuição e consumo de bebidas alcoólicas nem sempre é a melhor medida. Nós temos, nesse caso, principalmente que estudar devidamente as causas que justificam, as causas ligadas à saúde pública, que justificam essa medida, de tal forma que se possa tomar medidas tendo em conta as causas, combater as causas e não só as consequências, para que no futuro todos possamos ficar satisfeitos com a proibição, porque de facto o impacto vai ser visível e esse impacto vai ser o positivo e não apenas o negativo. Doutor Moisés, Moisés. Pensei que tivesse enganada no nome. A gente de conclusão, o que é que nos pode ser dito? Não, portanto, se formos olhar para aquilo que o decreto alenca como as razões para a tomada desta decisão, relativamente à saúde pública, por exemplo, eu ia me pendurar ali no pronunciamento do Dr. Jeremias. Relativamente ao meio ambiente, também já foi dito aqui, portanto, o principal problema nem é a saqueta, existem outras embalagens de plástico que são muito mais proliferadas. Eu dizia muito recentemente numa entrevista a uma rádio que temos exemplos aqui, por exemplo, da nossa vizinha África do Sul, que foram muito bem sucedidos, que nós podíamos replicar para cá. No que diz respeito ao combate, portanto, à proliferação de plástico, de formas a ajudar ao meio ambiente. Portanto, nós podemos trazer estes exemplos para cá. Aliás, a AIBA está envolvida numa comissão que tem estado a trabalhar também nesse aspecto. Relativamente ao ordenamento do comércio, portanto, foi aqui referido, portanto, a regulamentação, o selo fiscal, portanto, o surgimento do selo fiscal, na verdade, teve como principal objetivo também combater a contrafação. Esta é uma das formas. E foram feitos investimentos para isso. Foram feitos investimentos. Como é que se estabelece a confiança com os empresários quando existem tantas mudanças em pouco tempo? É seríssima. Portanto, não conseguimos, por mais que a gente, por mais argumentos que apresentemos, fica muito difícil convencer um investidor estrangeiro que pouco mais de 4, 5 meses investiu cerca de $1 milhão, €1 milhão, para se conformar com uma legislação, alguns dois, para se conformar com uma obrigação legal
e agora tem que deitar tudo aquilo para o lixo, se podemos assim dizer, porque, como foi referido, as máquinas não têm, para já, utilidade para mais nada. Não são reconvertíveis. Não são reconvertíveis. Significa que têm mesmo de ir literalmente para o lixo, para a sucata. Pode vender para um país que ainda utiliza o pacote. Doutor, arranja-nos então, se nos Não, arranjar esses é uma contactos. sugestão. Estamos abertos a Para não- sugestões. para não Mas jogar o lixo. o facto é que, neste momento, elas não servem absolutamente Para mais Angola. nada. Para Bem, Angola. que já não serve para nós também é o tempo. O tempo. Felizmente o nosso tempo para o debate livre. Mas hoje estamos confiantes de que aquilo que tem sido feito até agora, que é este diálogo que tem existido entre a associação e o governo, há de se manter. Exatamente. E que nós vamos, obviamente, sentar à mesa para discutir de forma exaustiva, como era que estava E fazer esse previsto. apelo. Nós estaremos Sim, também a esse apelo. acompanhar. Deixa Não, também agora já fazer não, o- doutor Augusto, já não temos apelo. mesmo tempo. O Peço apelo dos desculpas. 60 dias, já não que é temos, já não pouco. temos mesmo tempo, doutor Farid. Portanto, pedimos que isto seja Doutor Farid, reconsiderado. por Muito favor, bem, obrigado. já não temos tempo. Resta-me agradecer aos senhores Augusto Fernandes, Moisés Campos, Farid Buhamará e Jeremias Agostinho por terem estado connosco nesta edição do Debate Livre. Senhor telespectador, obrigada pela preferência e fidelidade à TV Zimbo. O Debate Livre regressa na Zimbo na próxima terça-feira. Dentro de alguns minutos regressa o António Correia e os seus convidados para um especial sobre o jogo de Angola. Angola continua a vencer neste jogo, mas lembro, já estamos qualificados para a próxima fase. Obrigada pela audiência à TV Zimbo. Boa noite, fiquem todos muito bem. Obrigada.